Flamengo de Filipe Luís já mostra uma clara evolução no seu futebol. E é claro que a torcida já sonha com o título brasileiro, mesmo estando mais distante que a Copa do Brasil. Fica ligado comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês os elogios e críticas da imprensa esportiva, que estão falando bastante do nosso Mengão. Pelo menos isso, já o Bahia tá estagnado ali na tabela. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Bahia reencontrou o Flamengo em busca de revanche. Depois do escanteio, o Bahia fez uma blitz na área rubro-negra. Wesley achou um ótimo passe para Bruno Henrique, que chutou rasteiro para a defesaça de Marcos Felipe. Mas no rebote, Ayrton Lucas não desperdiçou e abriu o placar. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno e as equipes abusaram dos chutes da entrada da área. Ayrton Lucas tirou tinta do travessão. Gerson bateu colocado e levou perigo. Juba tentou dar o troco, limpou a marcação, mas pegou muito mal na bola. Alcaraz arriscou da entrada da área e carimbou o travessão. E o Bahia teve a chance do empate. Cauli cruzou na cabeça de Juba, mas ele mandou para fora. Ninguém gosta de ser vaiado. Não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho. Nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor. Mas ainda podia ficar pior. Nessa dividida dentro da grande área, Arias deixou o braço em Michael. Pênalti e cartão vermelho para o lateral. Na cobrança, Alcaraz bateu firme e sacramentou a vitória rubro-negra. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O tabu segue de pé. Essa foi a 11ª derrota seguida do Bahia contra o Flamengo. E a 15ª de Rogério Ceni, que ainda não venceu o rubro-negro como treinador. Um resultado que mantém a equipe carioca no 4º lugar, com 100% de aproveitamento sob o comando de Filipe Luís e que tira o esquadrão do G6. Nós temos que tentar... Novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje. E nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele. Mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Eles estão seguindo a minha ideia, eles não estão fazendo a ideia que eles têm, cada um por separado. Então, eu falo, com a qualidade que tem esse elenco, com certeza eu tenho ainda coisas a tentar fazer com que eles evoluam mais. Olha, Dedê, tudo bem, são 2 jogos apenas com o Filipe Luís, mas a motivação é diferente, a postura dos atletas. É nítido que o Flamengo está querendo o jogo agora. O Flamengo, Loirão, eu até achei que em algum momento o Bahia estava melhor, tinha mais controle do jogo, mas o Flamengo, ainda nesse processo de adaptação de jogo, de ideia do Filipe Luís, que é você pressionar na tal da linha alta, né? Pressionar a saída de bola do adversário. O Bahia também tem esse perfil de sair jogando e sair bem. E em alguns momentos até teve essa liberdade na construção, mas eu achei o Flamengo um pouquinho mais vertical, aproveitando um pouquinho mais as oportunidades. Não achei que o Bahia fez um jogo tão ruim assim. O Rogério foi questionado pelo torcedor. O torcedor, enfim, não está satisfeito. Foi chamado de burro. Com o trabalho, eu não queria falar isso. A verdade é essa, é o que aconteceu. Chamou o Rogério Ceni de burro, então há esse questionamento do torcedor. E quando esse ambiente começa a ficar dessa forma, você precisa dar uma resposta dentro do campo. O Bahia está com essa dificuldade em responder o seu torcedor. O Flamengo foi mais vertical, mais contundente, aproveitou as oportunidades e conseguiu uma vitória importante. Gerson e Gabigol perderam 2 chances claríssimas. Bom, já aqui na Arena Fonte Nova, o Flamengo ganhou por 2-0 e aumentou a série de vitórias sobre o Bahia e sobre o técnico Rogério Ceni. Toda derrota, ela incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso, ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Flamengo 2, Bahia 0. Filipe Luís e Rogério Ceni terminam a partida
com 100% de aproveitamento. É isso mesmo. O Felipe Luiz, 2 jogos como técnico rubro-negro, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Já o Rogério Ceni tem um percentual muito mais bizarro. Essa foi a 15ª vez que, como treinador, ele enfrentou o Flamengo e chegou à sua 15ª derrota. Confesso que não me lembro de um percentual tão absurdo assim entre um treinador grande e um clube do tamanho do Flamengo. De qualquer maneira, vamos falar do jogo, que é o que interessa. O Flamengo voltou a jogar muito bem sob o comando do seu novo treinador. E com uma curiosidade, né? Felipe Luiz foi um grandíssimo lateral esquerdo. E não é que no seu time, nas 2 partidas em que ele foi o comandante, teve gol de lateral esquerdo, o gol do Alexandre, na vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil, e hoje um gol do Ayrton Lucas, que acabou complementado por um gol do Alcaraz de pênalti no último lance do jogo, praticamente. O Flamengo não teve a intensidade, a entrega tão impressionante como fez contra os corintianos, mas dominou completamente o jogo, levou como quis, ainda marcando no campo do adversário e faltando ainda um pouco mais de finalizações, e voltou a perder gols impressionantes. O Gerson, que foi disparado o melhor homem em campo, perdeu mais uma vez um gol incrível, completamente livre, chutou de curva, a bola passou raspando. De qualquer maneira, foi bastante interessante, bastante produtiva essa primeira fase do Felipe Luiz na frente do Flamengo, já que agora vamos ter a parada para a data FIFA, e ele poderá treinar ainda melhor os seus jogadores. Por enquanto ele praticamente não treinou, né? Ele simplesmente mostrou vídeos e disse, olha, aqui, ali, aqui tem que corrigir essa posição, ali tem que corrigir aquela outra. Certamente que o Flamengo, que vai voltar depois da data FIFA, deve voltar mais forte. O perigo, como sempre, são os jogadores que estarão convocados, e serão muitos, né? O Gerson na seleção brasileira, o Gerson tem que ser titular nesse time do meio do Brasil, o Dorival. Tá na cara. Mas, enfim, e os uruguaios, né, que também vão para a seleção uruguaia, fora o Pulgar, que vai para a seleção chilena. Até o Gonçalo Plata vai para a seleção do Equador. Se essa turma toda voltar inteira, certamente que o Flamengo poderá melhorar agora a partir de cada jogo. Porque não há mais nenhuma dúvida. O Felipe Luiz é muito, mas muito melhor do que o Tite e o Titinho. Com mais volume, com mais vivacidade nesses 2 jogos que eu vi contra o Bahia e Corinthians. A grande questão para o Felipe Luiz é conseguir tentar equilibrar dar o equilíbrio. O equilíbrio defensivo do Tite com a variação ofensiva. Eu penso o time de uma forma totalmente diferente. Libera o Wesley para dar amplitude na direita, tem o Bruno Henrique fazendo isso na esquerda. É um time que constrói com 2 volantes à frente da linha dos 3 zagueiros, que o Alexandre vira um zagueiro, né? 2 volantes, o Pulgar e o De La Cruz, com o Gerson encostando de um lado e o Arrascaeta do outro para fazer um quadrado no meio de campo, e esses 2 jogadores dão amplitude, o Wesley pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, o Gabigol flutuando e o time inteiro atacando espaço no campo de ataque. É um time que arrisca muito e aí acaba perdendo a bola e os adversários podem atacar com um time desguarnecido. O equilíbrio que o Grafite falou vai ser importante para a sequência do trabalho do Felipe Diniz, mas isso aí é treinado. Isso aí não é um... Felipe Diniz? O Diniz hoje está de folga, que não tem troca de passe. Desculpa, gente. Mas o Alexandre ele também sobe, né? Vamos lembrar, o próprio gol dele contra o Corinthians, ele sobe e tabela ali com o Bruno Henrique, né? Ele também tem essa... A questão, Noel, é que no primeiro momento da construção, a construção perto do próprio gol do Flamengo, ele fica ali na base dos 3 zagueiros. Sim. É o Léo Ortiz pela direita, o Léo Pereira centralizado e o Alexandre pela esquerda. Quando o time ultrapassa a primeira marcação e já chega no campo de ataque, aí ele dá liberdade para o Alexandre entender se vai atacar por dentro, se vai atacar pelo lado do campo. Mas a estruturação do time, já com o time no ataque, ele dá essa liberdade para esse, não só o Alexandre, mas também para o Ortiz. A gente já viu diversas vezes o Ortiz escapando pela direita. E o Pulgar, nesse movimento, ele costuma também recuar ali para fechar, né? Mas essa questão que vocês falaram de o Flamengo ficar mais exposto, o próprio Felipe Luiz vem falando isso na coletiva, né? De que ele aceita ficar mais exposto, correr esse risco, né, de deixar para atacar, que ele quer ter esse DNA ofensivo, que é o Flamengo ficar atacando sempre, marcando alto e tal. E a gente até estava debatendo isso hoje no podcast do Flamengo, aqui no GE, sobre o Felipe Luiz aceita correr esse risco.
Mas nesses 2 jogos, o Flamengo não sofreu perigo de contra-ataque. Né? Se a gente pegar os 2 lances do Bahia, um foi bola parada, né? Do Tassiano, que ele perde o gol incrível, é uma bola parada. E o do Juba no final, a defesa estava toda montada, não era um contra-ataque. No Corinthians, a bola do Romero, que o Léo Pereira também salva em cima da linha, era uma bola parada. E a bola do Mateuzinho, depois que é no travessão, é uma falta que é cobrada na defesa, um lançamento, e ele ganha na velocidade ali do lateral. Assim, em contra-ataques, talvez o lance aquele lance do Hector. É que estava impedido, né? Estava impedido, né? Estava impedido, mas assim, em contra-ataques, o Filipe Luiz, mesmo se expondo, ele ainda não está sofrendo tanto assim. Tem 2 coisas também. A característica do Bahia não é de contra-ataque. Bahia é um time de construção com posse de bola no meio de campo. E o Corinthians, ele entrou no jogo contra o Flamengo com um corredor central muito forte que estava sendo anulado pelo Flamengo. Contra um time estruturado, bem treinado, que usa pontas, o Flamengo vai sofrer. Mas isso aí é algo treinável. O negócio é saber se o Filipe Luiz vai ter tempo de treinar defensivamente esse time. Não, e o ponto que eu ia tocar é, o Felipe chega sem muito tempo para trabalhar, para dar treino, porque ele já chega com um jogo muito decisivo de Copa do Brasil, jogo de ida, onde o Flamengo, a ideia era abrir uma vantagem, abriu essa vantagem, poderia ter sido maior pelas chances que criou. Então, nesse primeiro momento, vai muito nisso aí, né, que o Raed está falando, inclusive. É uma mudança até de mentalidade, né? Acho que é o primeiro passo do Filipe Luiz, vai muito na base da conversa. Claro, a gente já falou, o Fred Gomes até teve aqui, brincou sobre o video show, de mostrar muitos vídeos do trabalho, ser fora do campo também. Então passa muito por aí, né? Essa questão de mudar o time como um todo, mas até na forma de agir, de pensar. Totalmente. Porque os treinos dele nesse período foram mais de fato de vídeo, como o Fred falou, video show. Porque é recuperação de um jogo para o outro, você não tinha todos os titulares em campo para treinar, então foi muito vídeo e muito mental. Agora, na data FIFA, é que o Filipe Luiz vai ter esse trabalho para preparar os caras em campo, botar os caras em campo, tirando o fato de que não vai ter 7 jogadores nesse período de data FIFA que vão estar nas suas seleções. E até para pensar em repertório também, né? Porque é um treinador que está começando a carreira em equipes profissionais, né? A carreira como técnico já é muito curta, né? É um ano, nem um ano, né? São 9 meses ali treinando as categorias de base do Flamengo, então acaba sendo muito positivo. A gente sempre fala, né? Todos os times eles têm essa pausa, então se todos evoluírem, de qualquer forma alguém vai perder no retorno da data FIFA. Mas para o Filipe Luiz é muito importante isso também, né, Grafite? De ter esse tempo, por mais que tenham essas baixas dos selecionáveis, ele não vai ter alguns jogadores, mas é mais tempo até para ele criar um repertório como técnico também. E até porque ele vai usar muito esses jogadores, até por conta da decisão da Copa do Brasil. Queira ou não, o Flamengo acaba acendendo no seu torcedor e dentro do clube mesmo a possibilidade de campeonato brasileiro, tudo pode acontecer, o Botafogo está muito bem, acho que esse ano o Botafogo não vai cometer os mesmos erros do ano passado. São 9 pontos. 9 pontos e o Flamengo tem um jogo a menos. Esse jogo a menos é contra o Inter no Beira-Rio. Internacional, deve contar os 6 pontos, ou seja, então ainda tem chance, tem esperança. Acho que o Felipe, acho que o grande trunfo do Filipe Luiz, o grande objetivo dele é chegar à final da Copa do Brasil, com certeza, tem um jogo da volta, ele tem a vantagem, mas também buscar dentro do brasileiro o melhor Flamengo possível que ele pensa até para a próxima temporada. É um trabalho que ele vai fazer agora para a próxima temporada, visando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E a gente falava muito, né, Raed, ainda no comando do Tite, como, por mais que a gente colocasse o Flamengo com o melhor elenco, a gente sempre debate se o Flamengo tem o melhor elenco ou não, mas ele está na primeira prateleira. Então, quando tem um confronto Flamengo e Corinthians, a gente sabe da força a mais que o Flamengo tem. Por mais que o Corinthians tenha modificado praticamente o time inteiro com os reforços da última janela. E a gente falava muito nisso. O Corinthians está em ascensão na temporada. É um time que está na zona de rebaixamento ainda. Então tem problemas, mas é um time que vinha em ascensão, classificado na Sul-Americana também, batendo Fortaleza fora e em casa. E o Flamengo num viés de queda, né, digamos assim. Isso muda também um pouco nesse momento, nesse começo de trabalho do Filipe Luiz, não? Muda porque é um outro Flamengo. A gente pensa o Flamengo do Tite. Com o Flamengo Por mais que os jogadores sejam os mesmos, né? Sim, porque você acaba mudando ali a forma do time jogar. Os jogadores são os mesmos, mas só citando um exemplo. O Noel falou do Gabigol fazendo pressão na saída de bola. O Flamengo do Filipe Luiz é um time que busca a bola no espaço vazio. Se você busca a bola no espaço vazio, o seu atacante de referência, ele tem que ter como característica explorar esse espaço vazio, a velocidade, o ataque à última linha. O Pedro não é esse cara. Quem é esse cara? É o Gabriel.
Se você tem um time estruturado, jogando pelos lados e tenta forçar a bola na área para um pivô, o Gabriel não é esse cara. Quem é esse cara? É o Pedro. Então, com o Tite, o time jogava de uma maneira e o Pedro tinha um protagonismo. Com o Felipe Luiz, o Flamengo joga de uma outra maneira e mesmo sem o Pedro, eu imagino que se tivesse ali os dois à disposição, o Gabriel encaixaria melhor nesse estilo de jogo do Felipe Luiz do que o Pedro. Não, falando dessa reta final de temporada, dividindo atenções, a gente falou muito aqui ao longo das últimas semanas sobre o foco do Flamengo, naquele momento que o Flamengo praticamente abdica do Campeonato Brasileiro porque viaja com muitas baixas e por opção, né? Acho que já tem, claro, os desfalques, que são muitos e são muito importantes para essa temporada, mas naquele jogo contra o Grêmio, vai com o time praticamente o time C naquele momento. Acaba jogando até bem, né? Acho que vai até superar as expectativas ali contra o time do Grêmio fora de casa, mas acaba derrotado. Então naquele momento a gente falava, ó, o Flamengo abdicou um pouco do Brasileiro, porque ainda tinha a Libertadores, ainda estava vivo naquele momento, tinha um jogo fora de casa contra o Peñarol. Dá para imaginar como que está em relação a isso no fim da temporada? É jogar o Campeonato Brasileiro com o que tem de melhor e ver o que acontece? Ou nessa volta da data FIFA, por exemplo, o Flamengo tem um clássico, tem um Fla-Flu logo de cara, para depois pensar no Corinthians no jogo da volta, que é fora de casa. Como é que tá essa divisão de atenções? Vai com força máxima? Dá para a gente pensar no Flamengo totalmente titular nesse momento contra o Fluminense? Então, Bené, isso foi até pauta dentro do vestiário do Flamengo pós-jogo do Corinthians. Que o Felipe Luiz e os jogadores mesmo se cobraram ali dentro de que o brasileiro ainda não está perdido, manter a esperança. Então, assim, eles vão, agora que está fora da Libertadores, né, eles só têm a Copa do Brasil e o Brasileiro, eles vão tentar o brasileiro, por mais difícil que pareça, né? A chance matemática do Flamengo hoje em dia, pelos nossos sites, o espião estatístico, está 3,99, né? 4%, até dobrou, né? Isso aí muda em 2 rodadas muda também, em 2 rodadas também, né? Enfim, mas a chance é difícil, mas o Flamengo não vai abrir mão. Mas falando desse jogo do Fla-Flu, que é o jogo da volta da data FIFA... O jogo acontece na quinta-feira e volto a dizer, a gente sempre fingindo que respeita a data FIFA, porque a rodada das eliminatórias acontece na terça. Na terça, então, exatamente. Na teoria, quem joga na terça não pode jogar na quinta. Não joga na quinta. Mas a gente sabe que no futebol brasileiro é diferente. Então, assim, para ter força máxima na quinta, no Fla-Flu, eu acho quase impossível, porque muitos jogadores vão jogar na terça. E a gente tem um exemplo recente, a última data FIFA, que foi o Varela e o Pulgar. Eles jogaram na terça de titular o jogo todo, voltaram de viagem, o Flamengo ainda levou eles para o jogo, eles começaram no banco. Até, se não me engano, eles entraram no fim ali, mas não foram titulares, não tinham condições de ser titulares. Então, dos 7 convocados, por exemplo, do Flamengo, 4 são titulares. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, hoje, né? No cenário de hoje. O Gerson, eu até acredito que não vai começar na seleção. E se ele não for titular, por mais que ele entre durante o jogo, ele conseguiria jogar na quinta-feira. Agora, os outros, eles são titulares na seleção, né? Por mais que o Arrascaeta e o De La Cruz ali, às vezes, alternem, né? Mas o Pulgar, por exemplo, é titular. Então, assim, eles jogando, eu não acredito que eles vão conseguir jogar esse Fla-Flu, até porque tem o Corinthians no final de semana seguinte, né? Que já é o jogo decisivo da classificação. Então, eu prevejo um Fla-Flu, um time muito, muito diferente, não vou dizer muito, né? Mas pelo menos algumas modificações ali, diferentes do que o Felipe Luiz fez nesses 2 primeiros jogos, porque manteve praticamente o mesmo time, né? Só mudou o Alexandre, que estava com desconforto na coxa, e entrou o Ayrton Lucas. É por aí, Grafa, porque acaba facilitando, entre aspas, não é esse o termo, mas só para o melhor entendimento, porque esses jogadores vão estar voltando da data FIFA. Então, poupar ali pode ser até óbvio, dependendo da minutagem desses caras na terça-feira, pensando no Corinthians. Mas é isso, o brasileiro também, por mais que seja distante, querendo ou não, se as coisas não acontecerem na Copa do Brasil, você tem uma manutenção de G4 para lutar também, porque isso pode fazer diferença para a temporada que vem, né? É verdade, eu acho que é válido essa dosagem, até porque nessa reta final de temporada, quem está envolvido nas semifinais da Copa do Brasil e final, não pode pensar só no próximo jogo, tem que trabalhar pensando no jogo de amanhã e o jogo do próximo final de semana, e o Flamengo não vai fazer diferente. Sabendo que o Fla-Flu é um jogo muito mais importante para o Fluminense do que para o Flamengo. Sem dúvida. O Fluminense briga pela zona de rebaixamento. E o Flamengo ainda tem a Copa, vai depender muito do que acontecer na Copa, apesar que o jogo é antes. Mas eu acho que vale a pena dosar sim, até porque é muito pouco tempo, né? Tem a viagem de volta, o Gerson, como ele falou, pode ter a possibilidade de jogar, mas vai jogar aqui em Brasília, o jogo do Brasil da volta. Está mais próximo de chegar e poder atuar mais tempo, mas os jogadores, os estrangeiros certamente devem ser poupados.
É isso, né, Raia? Jogar, a gente sempre fala, né? Um planejamento jogo a jogo, a gente usa até como um clichê, porque tem isso também. Falar de título brasileiro é algo que há muito tempo não depende só das forças do Flamengo. Precisa de uma derrapada muito grande, de um Botafogo, de um Palmeiras, até do Fortaleza que está à frente. Falando em time titular, assim, é uma amostragem muito pequena que a gente tem de um padrão de escolhas do Filipe Luís. Então, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser um pouco leviano, porque eu não sei como o Filipe Luís pensa a utilização desses jogadores. Eu imagino que a semana de treinamentos vai indicar o time titular para o jogo contra o Fluminense. Agora, o time titular para o jogo contra o Corinthians, aí vai ser o time titular que ele levou nas últimas 2 partidas. E pode pesar também o fato do conhecimento dele dos meninos do Sub-20, né? Que podem ser utilizados nesse jogo, na posição da Arrascaeta, do De La Cruz, se ele não estiver dentro do plantel do profissional jogadores. Alguns até que foram opções contra o Grêmio, né? Ele tem conhecimento. Para a opção do Arrascaeta vai entrar o Alcaraz. Para a opção do Pulgar vai entrar o Alan. Mas até para montar o banco, Mas né? será que é o Alan? Numa fase não muito boa? Tem o Everton Araújo que entrou bem, né? Dos meninos ali da frente, o Matheus Gonçalves vem entrando bem nos últimos jogos, né? O próprio Lohan, que já viveu uma fase boa no Flamengo, e contra o Grêmio, que ele é titular, eu acho que ele fez um bom jogo também. Filipe Luís conhece bem esses caras, né? Exatamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes e não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.